Amém. Vamos ao momento da palavra do Senhor, gente? Amém? Vocês não vão deixar eu ir sozinhos, vocês vão junto, né? Amém. Pega a palavra do Senhor nas suas mãos. Malaquias, capítulo de número 4. Ih, pastor, abriu Malaquias, vai falar de dízimo. Deus do céu. Pastor Hamilton Rabelo. Como é que eu vou pregar com você sentado agora aí, homem? Meu Deus do céu. Pastor Hamilton, eu falo isso, falo muito nas suas costas. Pastor Hamilton foi o maior líder de jovens que eu já vi de perto trabalhar em toda a minha vida. Meu Deus. Foi lindo aquele momento, eu lembro daquilo. Deus é bom e a misericórdia do Senhor. Deus foi generoso com todos nós. Deus é bom. Sinta-se à vontade no nosso meio. Malaquias capítulo 4. Antes de lermos a palavra, quero te convidar a orar comigo. Se você puder fechar os seus olhos, nós vamos orar e pedir o Espírito Santo para falar com a gente hoje. Mais uma vez. Pai Todo-Poderoso, a Tua palavra é tão santa, é tão linda. E nessa noite nós desejamos mais uma vez, diante da santidade, da beleza da Tua palavra, ser instruído pelo Senhor. Nos instrui na Tua presença, nos enche, Senhor. Nos enche de conhecimento, mas não apenas conhecimento na cabeça. Enche o nosso coração do fogo do Senhor, de paixão pelo Senhor, de amor pelo Senhor. Que nessa noite o Senhor me use, Senhor, de forma misericordiosa para trazer a Tua palavra sobre a Tua casa e que esta palavra liberte pessoas, transforme corações, edifique tantos outros, meu Pai, mas que ninguém saia daqui como entrou, saia mais edificado e abençoado, meu Pai. Esse é o meu desejo e nós agora sujeitamos ao Teu Espírito esse auditório, Senhor. Fala conosco, fala o nosso coração, nós somos dependentes de Ti, no nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Malaquias capítulo 4, encerramento do Velho Testamento. Vou pedir para acender as luzes para nós lá, por gentileza. Obrigado, Rita. Malaquias capítulo 4, versos 5 e verso 6. O encerramento da antiga aliança. É um escrito que particularmente eu gosto muito. Eu gosto muito do Antigo Testamento. Deus me deu a graça de enxergar Jesus no Antigo Testamento. Aí quando você enxerga Jesus no Antigo Testamento, ele fica diferente. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os filhos e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Assim se encerra Malaquias. Malaquias já no começo vai falar sobre algo parecido, sobre a paternidade de Deus. É interessante ver as falas de Deus ao longo da história. A primeira vez que Deus fala com o homem após a queda, Deus fala e o homem se esconde. A palavra de Deus é liberada, mas o homem está escondido. Ouvi a sua voz, por isso temi e porque temi me escondi. Essa foi a resposta de Adão para Deus. A primeira vez que o Senhor vai ecoar a sua voz no livro de Gênesis, falando com o homem após a queda, foi isso. Onde é que você está, Adão? Quando você olha e vai para o Novo Testamento, você vai ver Deus falando de novo. A primeira fala de Deus no Novo Testamento, agora numa configuração totalmente nova. Você vai ver Jesus no templo. Agora o casal já não se esconde mais. Na antiga aliança, por causa do pecado, houve o esconderijo do homem. O homem se esconde de Deus. Já no Novo Testamento, na nova aliança, o casal José e Maria perderam Jesus em algum momento da sua trajetória e por dias vão atrás dele.
E aí você vai ouvir a primeira frase de Jesus. Menino ainda, no templo, debatendo com os mestres da lei. Maria e José, o casal, olha para o menino e diz assim: oxa, você está aí, em Minas Gerais, não estou falando ipsis literis do que está escrito. Você está aí, nós estávamos preocupados com você. E Jesus diz assim: por que vocês estão preocupados? Vocês não sabem que convém que eu trate dos negócios do meu Pai? Quanta mudança do primeiro casal em relação a Deus, do Antigo Testamento, e o primeiro casal do Novo Testamento com Deus. O primeiro casal peca, se esconde. O segundo perde Jesus, imagine. Se você perder meu filho no shopping, você vai ficar feliz ou triste? Pensa. Coloca os meus 2 filhos. Esses dias eu fiz isso com o Davi. Falei: Davi, meus piá querem dormir na sua casa. E mandei lá para São José, na casa do Davi. Pensa se o Davi perde meus 2 guris, que são calmos, tranquilos. Perdi o filho do pastor, perdi o filho do meu amigo. Já é de se causar uma dor terrível. Agora pensa, perdi o Filho de Deus. Perdi a criança que Deus me deu, e é o próprio Deus encarnado, perdemos. Se o pecado do primeiro casal foi comer o fruto proibido, e foi, o outro primeiro casal do Novo Testamento já perde Deus logo de cara. Mas ao contrário, agora a porta está aberta de um jeito diferente. Eles vão até Jesus. E quando chegam até Jesus, eles ouvem uma palavra. E a palavra é: convém que eu trate das coisas do meu Pai. E é interessante que, ao contrário do primeiro casal que ouviu a voz de Deus e se escondeu, esse não. A Bíblia declara fartamente, precisamente: Maria ouviu isso e guardou no seu coração. Já havia uma transição, uma mudança de hábitos totalmente diferentes, uma mudança profunda. O primeiro casal fugindo de Deus. O segundo casal no Novo Testamento, o primeiro casal que entra em cena no Novo Testamento para cuidar de Jesus, eles já vão até Jesus e guardam as palavras do Senhor no seu coração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, de não se esconder da voz do Deus Todo-Poderoso. Porque a voz do Senhor não traz condenação para nós, a voz do Senhor traz salvação para nós. É a era da graça, a palavra de Deus está aberta para a salvação nossa. Deus está buscando meios para salvar as pessoas em todo o tempo. Quem concorda, diga graças a Deus. A Bíblia diz que o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Deus, de maneira alguma, é um homem ranzinza sentado num trono esperando uma falha sua ou minha para nos castigar. Não. Ele é um Deus poderoso, justo sim, mas Ele quer se apresentar para nós como um verdadeiro Pai. Um Pai que ama seus filhos. Um Pai que não vai atrás da 100ª ovelha, Quem já fez isso em casa? Você fala para o seu filho: não faça tal coisa. Aí você fala de novo: não faça tal coisa. E ele vai e faz. E aí quando ele faz, o que você fala para ele? Eu te avisei. Isso é fruto da desobediência. Se você não tivesse me desobedecido, você estava bem. É ou não é? É. Mas Deus não faz isso. Eu vejo Deus no Novo Testamento deixando as 99 para trás, indo atrás da 100ª, não para condená-la, mas para trazê-la de volta para o aprisco. Porque Deus é assim. Deus é amor e sempre foi amor. Deus sempre foi movido por amor. No Antigo Testamento, quando Deus olha para Israel, Deus fala assim: vocês acham que eu escolhi vocês porque vocês são poderosos? Eu escolhi vocês porque vocês eram a pior nação da terra, a mais fraca, a mais débil. Eu escolhi vocês. E eu os lacei com laços de amor e trouxe vocês até mim. Já era no Antigo Testamento, Deus não mudou, Deus não muda. Mas no Novo Testamento fica clara, tão clara como o sol do meio-dia. Deus quer nos salvar, esse é o objetivo dele. Ele é o nosso Pai, Ele não é o nosso carrasco. Ele não é aquele que fica apontando o nosso pecado. Quem faz isso é o diabo, que é o acusador das nossas almas. O Deus que nós conhecemos não é demônio. Ele olha para nós
não para apontar o nosso pecado, mas Ele olha para nós para apontar o caminho de volta. E Ele diz, vá para Ele. Vá para Ele. Nesse exato momento, Jesus está sentado à destra de Deus e Deus está colocando todas as coisas debaixo dos seus pés. E quando Jesus tiver tudo debaixo dos seus pés, Ele vai pegar todo o reino, toda a autoridade e vai devolver a Deus. Nesse momento, exatamente nesse momento, em todos os cultos, Deus está levando o seu coração cada vez mais para perto, cada vez mais debaixo da autoridade do nome de Jesus. Não para Ele te escravizar, mas para que cresçamos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o nosso Pai. Malaquias é um livro que às vezes é muito mal utilizado para pregar certas coisas. Mas eu vejo um amor de Deus nesse livro extraordinário. Olha o que Deus fala através de Malaquias, capítulo 1. O filho honra o seu pai, e o servo honra o seu senhor. Se eu sou o seu pai, aonde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, aonde está o temor que me deve? Pergunta o Senhor dos exércitos a vocês. Ele complementa aos sacerdotes. São vocês que desprezaram o meu nome. Olha só, queridos. Deus não vira as costas para nós. Nós viramos as costas para Ele. Às vezes as nossas atitudes viram as costas. Você sabe disso, você é pai. Tem momentos que você é pai, tem momentos de sempre boa intenção. E até mesmo na correção. Você quer que seu filho se corrija e cresça e avance. Mas não sei se acontece isso comigo. Às vezes eles viram as costas para os nossos ensinos. Deus, olha, esse é o contexto de Malaquias. É Deus se apresentando como pai, dizendo, eu quero vocês de volta para mim. Mas eu quero no relacionamento. Porque viver a fé não é viver códigos de que é o que pode e o que não pode. Fé, o cristianismo, é um relacionamento entre pai e filho. E que Deus nos abençoe de sair daqui cada vez mais afinados com esse desejo de Deus. Deus, como um pai, assim como nós, Ele carrega em si a preocupação de prover a cada um dos seus filhos e dar a eles um futuro, diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz em Mateus capítulo 6, não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou com o que nos vestiremos. Porque todas essas coisas, quem procura são os pagãos. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quem recebe, diga graças a Deus. Sabe, às vezes no nosso relacionamento com Deus, dá a impressão que a gente esquece que a gente é filho dele e quer ser pai dele. A gente quer mostrar, através da nossa inquietude, como é que Deus tem que fazer ou agir para que a gente seja feliz na terra. Ou só eu que já fui tentado a tentar ensinar Deus a ser meu pai? A gente tem meios de oração, de tentar botar Deus na parede. Isso é tão ensinado hoje no Brasil. Como se nós que somos filhos devêssemos colocar Deus na parede para Deus ser obrigado e constrangido a nos dar o que a gente quer. Eu fico imaginando, já usei esse exemplo. Pensa você chegando em casa e seu filho todo preocupado. Pai, tem dinheiro para comprar comida? Pai, você não está gastando muito, né, pai? Você está gastando muito? Vai ter dinheiro para comer hoje? A gente vai passar fome hoje? A gente vai comer? A gente vai se vestir? Se o seu filho pergunta isso para você, o que você vai pensar dele? Ele não confia em mim. Os meus filhos estão brincando lá atrás. Eu tenho certeza que eles não estão nem aí com a comida que eles vão comer. Eles vão comer hoje. E a preocupação de dar para eles é do pai, não é deles. Mas nós às vezes invertemos as coisas. Nós nos preocupamos achando que Deus não vai nos suprir. Pai, tem certeza que o Senhor vai me prover? Pai, tem certeza que o Senhor vai me abençoar? Tem certeza? Pai, presta atenção, não esquece de mim. Como se Deus pudesse esquecer de você. A Bíblia diz que Deus, sobre a nação de Israel, olhou e diz assim, um certo dia,
Eu escrevi o seu nome na palma da minha mão para não me esquecer de nenhum de vocês. Deus sabe do que você precisa e Ele está providenciando o que você precisa. Deus não te jogou a escanteio e falou, lasque você aí nessa terra. Não, não. Deus é Pai e Ele é presente. Ele que carrega em si a preocupação de prover seu filho. É Ele que tem essa preocupação e Ele não falha. Diga assim, Ele não falha. Diga isso. Mais uma vez, Ele não falha. Você pode aplaudir o nome dEle por isso, em nome de Jesus? Aleluia. Se você tem problemas grandes para resolver essa semana, faz assim, ó. No final do culto nós vamos orar. Aí você come na festa. Aí você vai para a sua casa e dorme a noite inteira. Porque amanhã, quando você abrir seus olhos, as misericórdias do Senhor serão renovadas sobre a sua vida. E a graça de Deus para te fazer vencer amanhã vai chegar amanhã cedo quando você acordar. Você não tem o domínio do amanhã, mas Ele tem. Ele já está lá no amanhã. Ele providencia tudo para nós. Como é bom ser filho dEle. Como é bom poder dizer, deitei-me e dormi. Porque o Senhor cuida do meu futuro. Deus está providenciando um futuro para nós. Quando eu leio algumas coisas no Antigo Testamento, eu choro em casa sozinho. Quando eu leio Deus dizendo assim, eu sei que pensamento eu tenho sobre vocês. Isso me dá uma segurança. Me dá uma segurança, porque Deus, Ele não imagina, quando Ele me chamou, Ele não pensou que eu seria uma perfeição em pessoa. Quem depois da conversão pecou? Só eu e mais 7, 8, 9, 10. Amém. Deus, Ele não, quando Ele me chamou, quando Ele te chamou, quando nós recebemos a Ele como Senhor e Salvador, Ele não tinha expectativas de perfeição de nós. Ele não pensou assim, Ele nunca mais vai errar, Ele nunca mais vai falhar, Ele nunca mais vai cair. Não, isso nunca passou na cabeça de Deus. Quando eu leio, eu sei que pensamento tenho sobre vós e pensamentos de paz, isso está determinado. Ele tem pensamentos de paz a meu respeito. O Pai sabe exatamente a arte que cada filho faz. Deus, como um pai, te conhece. Se eu conheço cada um dos meus 2 filhos e sei diferenciar a arte de um e de outro, pode ter certeza, irmão, Deus te conhece. Deus sabe o que você está fazendo. O justo pode cair 7 vezes, mas ele nunca vai ficar prostrado, porque o Senhor sempre vai o levantar. Se nós nos prendêssemos mais ao Evangelho da graça, seríamos muito mais fortes na fé. A graça de Deus é assim. Deus escolheu Pedro para ser apóstolo, para abrir o Evangelho para os gentios. Alguém acredita, sinceramente, é uma pergunta retórica, não precisa me responder. Alguém acredita que Deus foi pego de surpresa quando Pedro traiu Jesus, negando Ele 3 vezes? Se Deus é Deus, Deus sabia que Ele ia fazer aquilo. E por que Ele chamou? Por que Ele declarou sobre Pedro, não foi você que me escolheu, mas fui eu que te escolhi? Você acha que Deus se surpreende com seus erros, com as suas falhas? Deus é o nosso Pai. Deus não se surpreende com os nossos erros. Quando Deus te chamou, Ele sabia tudo o que você ia fazer. E isso não fez Ele se arrepender. Quando os meus filhos começaram a andar, eles caíram algumas vezes. Os meus filhos engatinharam muito pouco, acho que não foi nem 10 dias. Já, principalmente o João. Engatinhou muito pouco, mas caiu muitas vezes. Eu, como um pai, fiz o quê? Um pai humano, segundo a Bíblia, um pai mau, comparado a ele, que é bom. Eu pegava ele e levantava, e motivava ele a avançar. E ele andava e pof! Eu pegava ele, levantava ele de novo e ia. Por que você acha que Deus vai te jogar fora? Porque você caiu 1, 2, 3 vezes. Ou a gente acredita que Deus é amor de verdade, ou a gente vai viver cativo do diabo. E ele vai ficar na nossa orelha dizendo, você não presta mais, você não presta mais. Só tem uma pessoa que pode dizer se você presta ou não. Deus Todo-Poderoso.
Lendo o livro de Zacarias é apaixonante. Quando Deus declara sobre a nação de Israel, como Deus estivesse sonhando com o dia que Jesus ia pagar toda a nossa dívida. E Ele diz assim, um dia eu removerei o pecado de toda a nação de Israel. Num dia eu vou fazer isso. E na cruz do Calvário, todos os nossos pecados foram cravados nele, para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Quem recebe, diga graças a Deus. Um pai que entende que os erros fazem parte do processo de aprendizagem. Olhando para Pedro de novo, Pedro nos dá muitos motivos de acreditar que a graça está sobre nós. Aquele que disse que ele amava Deus a mais do que os discípulos, foi aquele que traiu 3 vezes. E por isso, não foi por isso que Deus jogou ele fora. Deus restaurou ele. O Evangelho vem para restaurar e não para destruir. A Bíblia diz que Jesus veio para salvar. Ele declarou, eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Eu vim para encontrar os perdidos e o médico veio para os doentes. O Senhor veio para nós, gente. Nós éramos jogados de lado, mas o Senhor nos encontrou. Um dia na escuridão da nossa vida, brilhou a luz de Cristo e Ele nos resgatou. E nos tirou das trevas e nos levou para o reino do seu Filho amado. É obra dele. Se você na caminhada confiar na sua força, você está lascado. Você vai cair. Se você e eu confiarmos nas nossas forças, nós vamos cair. A nossa confiança tem que estar naquele que morreu e ressuscitou. A obra dele é perfeita, ele nunca falhou, ele nunca vai falhar. Isso nos dá segurança para avançar. Jesus olha para Pedro. E Pedro achou que estava acima da média. Como a gente às vezes acha que está. E Jesus ainda olha para ele e falou, Senhor Pedro, só uma coisa que eu tenho para falar para você. Eu roguei por ti, viu? Para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converterdes, confirma os teus irmãos. Pedro dizendo, eu te amo mais que todos, eu vou morrer com o Senhor. Eu falei assim, rapaz, o diabo te requereu você para peneirar como trigo, mas eu intercedi por você. Jesus está intercedendo por você nessa noite, em nome de Jesus. Deus como um pai, Ele é acessível. Salmo 150, tu estás perto, ó Senhor, de todos os teus, e todos os teus mandamentos são a verdade. Isaías declara, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Mas Jesus também, a palavra do Senhor declara, chamando para si, disse, deixar vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Não há barreira, não há intermediário entre nós e Jesus. Ele está de braços abertos para nos receber, não para nos condenar. Mas Deus como pai também disciplina. Ele tem o direito de disciplinar. Você é pai, você tem direito de disciplinar seu filho? A palavra disciplina significa treinar para a vida. Deus está nos treinando para viver cada vez mais a graça e o favor dele. Em Hebreus fica claro isso, que Deus ele recebe, todos que Deus recebe como filho, ele açoita, mas não no sentido de maldade, eu vou te marcar como um gado, já que você é meu filho, te marco como um gado. Não. Todos que Deus recebe, Deus trata deles. Deus às vezes confronta sim, mas não para a nossa destruição, mas para o nosso levante. Toda instrução é para nosso levante, para nossa edificação. Quando Jesus nos apresenta a Deus como um pai, Ele está expressando o desejo de Deus, de ter um relacionamento comigo e com você, de pai para filho. Quantos de vocês já quebraram a perna do seu filho para ele aprender a obedecer? Você que tem pai, você que tem filho mais velho, tem mais do que 18 anos e dirige. Principalmente você que é homem, nós que somos homens que dominamos a arte da pilotagem. As mulheres não vão entender isso agora, não. Isso é coisa nossa, né, Sérgio? Nós somos pilotos.
Você ensina seu filho ou a sua filha. Filho é fácil de ensinar, filha deve ser mais difícil, mas o filho é fácil, prende, fácil. Ó, tá no sangue. Piloto, né? Hot Wheels desde pequeno. Você dá a chave do carro, seu filho tirou a carteira e você fala para ele, poxa, não dá uma arrancada brusca. E ele dá uma arrancada brusca na tua frente. Você fala assim, tomara que bata o carro para aprender. Tomara que capote o carro para aprender. Tem gente que acha que esse tipo de coisa é disciplina. Acidente de trânsito, ele acha que é disciplina. Doença, ele acha que é disciplina de Deus. Como se Deus estivesse falando assim, vou botar um câncer em você para você aprender a me obedecer. Você faria isso para o seu filho? Por que Deus faria? Ou Deus é bom ou Ele não é? A Bíblia diz, vocês que são seres humanos, que são maus, sabem dar boas coisas para os seus filhos. Quanto mais o vosso Pai Celeste. Imagine um filho desobediente pela casa. Ele recebe a disciplina para melhorar, mas eu nunca acredito que um pai pense assim, tomara que ele quebre as duas pernas para parar de correr para me obedecer. Mas tem gente que acha que Deus faz isso. Porque não leu ainda, Deus é amor. Ele acha que Deus vai se vingar dele. Quem quer se vingar de você é o diabo. Deus não. Deus é Pai. Ele ama. A disciplina de Deus é para levantar e não para destruir o ser humano. Pastor fulano, olha, bateu o carro, morreu. Foi disciplina de Deus. Que disciplina é essa? Pega teu filho, se ele fizer arte, e mata ele. Aí você mata ele. Que lição que ele vai aprender com a morte? Eu acho que o evangelho que estão pregando por aí não é o evangelho que está na palavra. Ou Deus é amor, ou Ele é amor. A Bíblia diz que Ele é. Significa que Deus é um amor de conveniência, que Deus aceita tudo? Não. Mas os métodos de Deus corrigir seus filhos são métodos amorosos. Eles às vezes doem em nós. Mas sempre é para nos colocar de pé. Para nos levantar. Para nos abençoar. Nunca para destruir a nossa vida. Isso se nós somos filhos dele. A todos quantos o receberam, Deus deu a eles o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos que receberam Jesus como Senhor da sua vida, têm o direito legal de serem chamados filhos de Deus. Tudo isso que eu preguei até agora é para filhos. Talvez você não seja filho porque não se rendeu ao Senhor ainda. Mas hoje é tempo. Ainda há tempo de nos rendermos ao Senhor e desfrutarmos de todas as bênçãos que o Senhor tem para nós. Você poderia fechar seus olhos agora? Estamos encerrando a palavra do Senhor dessa noite. E eu gostaria muito de orar com você. Muito de orar com você. Em nome de Jesus. Vou pedir só para minha esposa vir aqui, preciso falar com você rapidinho. Fecha os seus olhos. Não importa do que me chamem, ou do que venham a falar de nós. Jesus é liberdade para mim. O evangelho tem que ser pregado como ele foi escrito. E tem que ser vivido como Jesus viveu. Sem legalismo. Porque a força do pecado é a lei. Jesus veio para trazer vida. E vida com abundância. Essa vida está disponível para você. Essa vida está disponível a todos aqueles que creem. Você não é escravo meu, eu sou pastor dessa igreja, eu sou um mentor. Eu te guio pelo caminho. Essa é a minha obrigação, expor Jesus. Se você vai decidir viver com Ele ou não, é uma opção sua. Mas uma coisa eu sei, a obra de Jesus é perfeita. E se você crer nele, você pode ser o pior pecador, como todos nós fomos um dia. Se hoje você crer nele, a justiça de Deus vem sobre a sua vida. E você vai ser justo diante do Senhor. Ele vai imputar a justiça sobre você. Ele vai pegar os seus pecados e vai pegar para ele os seus pecados. E vai botar a justiça dele sobre você. E você vai ser justificado. E o Espírito Santo vai entrar no seu coração. E vai começar um processo de santificação.
que vai crescendo e crescendo até nós alcançarmos a plenitude de Cristo. Ouça esse louvor e a gente já volta. Volta desde o comecinho, Davi, fazendo um favor. Eu quero que você ouça um louvor e depois eu quero orar com você. Em nome de Jesus. Filho, se você se entregar pra mim de todo o teu coração, eu te levarei a um lugar, o santo lugar. Porque meu Pai te amou como ninguém e me enviou na cruz por você. Todo o castigo que te traz a paz estava sobre mim. Porque Ele te amou como ninguém. Foi por você, filho. Foi por você, filho. Ele morreu na cruz para resolver um problema. A nossa inimizade com Deus foi resolvida em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Eu quero pedir a toda a igreja que se coloque de pé nessa hora, em nome de Jesus. Pastor, o senhor está falando que eu que sou crente, que conheço, que amo Jesus, que me entreguei a Ele, não serei condenado? Não é eu que falei isso de maneira alguma. Quem falou isso foi o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo. Para quem está em Cristo já não há condenação alguma, porque todas as nossas dívidas foram cravadas na cruz do Calvário. Quem compreende, diga graças a Deus. Se uma vez o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e ponto final. A religião não pode fazer isso por você. A igreja quadrangular não faz isso por você. É Jesus que faz isso por você e por mim. Ele morreu em nosso lugar. Ele pagou a nossa dívida. O castigo que me traz a paz foi sobre Ele, não sobre mim. Ele escolheu assim. Eu vou bater boca com Deus? Não, eu vou receber a graça dEle na minha vida. Eu quero orar por todos que estão aqui nessa noite em nome de Jesus. Quem sabe há pessoas em nosso meio que estão cansadas de carregar um pesado fardo sobre a sua vida. Mas Jesus quer te dar um fardo leve, um jugo suave. Jesus quer andar com você. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e por isso ele foi transladado. Quem lembra desse texto, diga graças a Deus. A Bíblia não diz que ele leu muitos livros sobre Deus e fez PhD na faculdade e Deus levou ele para si. A Bíblia diz que ele andou com Deus, e porque ele andou com Deus, Deus o levou para si. O evangelho é muito simples, meu irmão. Creia em Jesus de todo o seu coração, que Ele morreu no seu lugar e que a sua dívida foi paga por Ele. Tema Ele, desça as águas do batismo e viva o evangelho. É só isso que o Senhor te pede. Não seja escravo da religião. Se Jesus te libertou, não volte debaixo de jugo de escravidão. Jesus te libertou para a liberdade. O cálice que Ele bebeu, você não vai precisar beber. Ele pagou. Pode baixar o som, o fundo. Ele pagou o preço. Ele pagou. Pode voltar aquele fundo que a gente usa sempre para oração. Ele pagou o preço por você. Mas quem sabe você está carregando um fardo pesado na sua vida. Quem sabe estou falando para pessoas hoje que olham para esta pregação e dizem: pastor, é bom demais para ser verdade. E eu digo para você, é bom demais e é verdade. Jesus pagou a dívida que você devia. Ele declarou na cruz que nós estamos livres. E eu fui até a cruz e você também foi. Pastor, mas existem pessoas aqui que não foram. Então vá até Jesus nessa noite. Entrega a sua vida para Ele. Ele vai mudar a sua história. Não é pelo muito falar, porque quem convence é o Espírito Santo de Deus. Mas eu quero orar nessa noite. Todos que querem crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Eu quero te chamar diante desse altar, eu quero orar com você. É raro a gente fazer um apelo, mas hoje o Espírito Santo está me movendo para isso. Pastor, eu quero crescer na graça
e no conhecimento do Senhor. Eu quero conhecer mais Jesus mais perto. Quero viver com Ele. Eu não quero estudar sobre Ele, eu quero andar com Ele. Saia do seu lugar e venha aqui na frente, nós vamos orar juntos. Você que cansou da teoria da fé, de um monte de gente fazendo teoria sobre a sua cabeça, do que é, o que não é. Falou, pastor, eu quero ser como o apóstolo João e dizer, as minhas mãos apalparam o verbo da vida. Eu quero ser como Jó. Antes os meus olhos, antes eu conheci o Senhor de ouvir falar, mas agora eu ando contigo. O Evangelho é uma chamada para andar com Jesus. Pastor, significa que eu posso fazer o que eu quiser? Claro que não. Não é nada disso. Significa que Jesus primeiro olha para você e diz, eu não te condeno. E depois Ele te dá pelo Espírito a capacidade para ir e não pecar mais. Vamos orar ao Senhor. Jesus, nós estamos diante de Ti, Senhor. Essas pessoas não vieram na frente porque eu tenho uma boa retórica. Mas a mensagem da cruz mexe conosco, Senhor. Porque a igreja, instituição, não pode fazer nada por mim. Não pode fazer nada por nós. Mas Jesus, o Senhor pode. O Senhor pode. O homem estende o dedo para nós. E aponta as nossas falhas, falha por falha. Mas Jesus, mas o Senhor não. O Senhor aponta o dedo para nós e faz os nossos olhos correrem para a cruz do Calvário. E diz, vai para lá, meu filho. O Senhor fez conosco o que fez com o sacerdote Josué. Tira a nossa roupa velha, dá uma roupa nova. Coloca uma sandália, um turbante novo, bota um anel no nosso dedo. Faz uma aliança. E depois nos dá pelo Espírito capacidade para andar sobre as águas da vida. Senhor, em nome de Jesus, que cada um dessa igreja tenha uma experiência real contigo. Esta é minha oração. Meu Pai, nós não queremos doutrinas, nós não queremos dogmas, nós queremos Jesus na nossa vida. Nós não queremos intelectualidade apenas, nós queremos o fogo do Teu Espírito. Nós não queremos saber sobre o Senhor, nós queremos andar contigo. Nós não queremos ter uma religião, nós queremos ter Cristo dentro de nós. Rompe, Senhor, as barreiras que a religião criou dentro da gente. Esmigalha a religião dentro do nosso coração, Senhor. Os dogmas, o não toque, o não manuseios, o não comas, o não participes. Que isso quebre dentro de nós, meu Pai. E que o Espírito que diz, Abba, Pai, se manifeste dentro do nosso coração. Porque nós não somos servos, meu Pai, de um Deus mau. Nós somos filhos amados, reconciliados em Jesus. E o Senhor não se arrependeu do nosso chamado. O Senhor não se arrependeu de nos chamar filhos. Meu Deus, em nome de Jesus, libera o Teu perdão, a Tua graça, o Teu poder sobre cada coração sedento por Ti, meu Deus. O mundo está cansado de falatórios, meu Pai. Nós queremos o poder do reino dos céus em Jesus Cristo e viver o Evangelho de verdade. Andar de cabeça erguida não pela nossa justiça, mas pela justiça de Cristo, que foi imputada a nós. E a oração do justo pode muito nos seus efeitos. Em nome de Jesus, abençoa essa igreja, meu Pai. Abençoa o nosso povo, Senhor. Abençoa nossos irmãos. Abençoe-nos, meu Pai. Que daqui a 1 ano estejamos mergulhando mais e mais fundo no oceano da graça do Senhor. E chamando as multidões, dizendo, vem, porque é aqui que é bom. Na graça de Deus. O legalismo não pôde nos salvar, meu Pai. A lei não pôde nos salvar. Jesus fez isso. Em nome de Jesus, meu Pai, nós declaramos a dependência do Teu Espírito. Declaramos a dependência do Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, nós nos rendemos a Ti. Tozer estava certo quando ele declarou que no oceano da graça nós apenas molhamos os calcanhares. Nós queremos mergulhar fundo no amor do Senhor e viver o amor de Jesus. Abençoa essa igreja, Senhor. Abençoa o corpo diaconal, os irmãos que estão trabalhando, alcança as nossas crianças, alcança as nossas casas, as nossas famílias. E que o está consumado de Jesus ecoe nos recônditos mais ocultos da nossa alma, trazendo luz na escuridão, trazendo vida na morte. Nós declaramos que a obra de Jesus foi perfeita na cruz.
Eu não sou perfeito. Esse povo não é perfeito. Mas o Deus que nós servimos é perfeito. O sacrifício de Jesus é perfeito. Em nome de Jesus, assim eu oro por cada um deles, meu Pai, pedindo que o Senhor os abençoe de crescer no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu oro por vocês, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, gente? Pode voltar para o seu lugar aplaudindo o nome de Jesus.